Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Quem vos fala é o pastor Carlos, e que a glória de Deus esteja derramada no coração de cada ouvinte, de cada irmão, em nome do nosso Senhor Jesus. O Senhor que nos acolhe, o Senhor que nos socorre, o Senhor que nos liberta, e precisamos viver nesta comunhão com Deus, porque o Senhor é o Deus que nos enche, Deus é o Deus que nos dá entendimento, Deus é o Deus que nos dá direção, Ele que vai à nossa frente, desfazendo toda a obra do mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos, Senhor, neste momento, para que o Senhor venha iluminar os nossos corações, o coração de cada ouvinte, Pai, de cada pessoa neste momento, que se encontra neste momento de aflição, Pai, de angústia, de perturbação, que está totalmente desorientada, sem direção, meu Pai. Essas almas que estão no leito da enfermidade, que o Senhor possa mover agora pelo Teu poder, porque Tu és Deus, Pai amado. Senhor, Tu és o Deus, Pai amado, que pode todas as coisas, Senhor. Que o Senhor possa mover nesses corações, que o Senhor possa mover, Senhor, sobre esta enfermidade em nome de Jesus, para que haja cura, para que haja libertação. Senhor, Tu és o Deus que socorre, Pai amado, a cada irmão, a cada ouvinte neste momento, e dá a eles, Senhor, o sustento, e dá a eles o livramento, Pai amado. Tu és o Deus, Senhor, que nos traz a paz, que esta paz seja derramada em cada coração, tirando toda a ansiedade, toda a inquietação, meu Pai, que o Senhor possa mover, Pai. Em nome de Jesus, Tu és o Deus que firma os pensamentos dos homens, Pai amado, que tira toda a confusão dessas mentes, Pai, que toda ação maligna, Senhor, que veio para trazer a perturbação, para dar um cálice de tontear, Pai amado, para tirar, Senhor, as vidas, Senhor, da seriedade, Pai amado, da sã consciência, mas Tu és o Deus que nos dá com sã consciência, Tu és o Deus que nos dá bênção, Tu és o Deus que nos dá vitória, em nome de Jesus, amém. A necessidade da comunhão, meus irmãos, precisamos viver esta comunhão de Deus, meus irmãos, sem comunhão com Deus, porque o Senhor criou o homem desde o princípio para que ele vivesse em comunhão com Deus, meus irmãos, vivesse em comunhão. A comunhão com Deus, ela faz nós gerarmos amor um para com os outros, meus irmãos. O amor de Deus derramado nos nossos corações faz nós sentirmos o amor. Ele lança o medo fora, meus irmãos. Ele lança todo o medo fora. Quando temos o amor de Deus e a comunhão, quando olhamos um para os outros como a nós mesmos, meus irmãos, Ele nos tira de toda a ociosidade do mundo, de toda a ansiedade. Ele faz nós aquietarmos. É tremendo que o Senhor nos ensina a partilhar o pão, o Senhor nos ensina a partilhar as vestes, meus irmãos. Glória a Deus, para que ninguém tenha falta de nada. Mas nós vemos que depois que entrou o pecado no mundo, meus irmãos, ele trouxe a maldade dentro do coração dos homens, ele trouxe o dolo dentro dos corações dos homens. Nós vemos que a primeira morte acontece exatamente por essa desavença entre Caim e Abel, e nós vemos que Caim matou Abel porque tinha um sentimento mau contra a vida do seu irmão. Meus irmãos, e nós precisamos afastar dos nossos corações toda a maldade, todo o dolo, e só a comunhão de Deus dentro dos nossos corações. Precisamos estar arraigados com esta comunhão, precisamos se chegar a Deus para tirar todo o dolo, toda a tristeza de dentro dos nossos corações. Porque, meu irmão, a tristeza, ela gera morte. A tristeza, meus irmãos, ela faz nós secarmos, e nós precisamos ter o amor para vencer toda a maldade de dentro do nosso coração, toda a maldade. Quando nos pegamos pensando mal um dos outros, meu irmão, isso é maligno, nós não podemos deixar essa semente maligna está brotando dentro dos nossos corações. Não podemos, meus irmãos, precisamos liberar o perdão,
não podemos ter sentimento mal por ninguém, nem sentimento de vingança. Meus irmãos, nós precisamos ser produtivo na comunhão, precisamos ser produtivo com Deus, meus irmãos. E todos nós precisamos buscar a verdade. Jesus, ele usa uma parábola lá no livro de Lucas 18, glória a Deus, 9. Ele diz também esta parábola: há uns que confiam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo de maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Amém? Aqui está uma carência de Deus. Todos nós, meus irmãos, precisamos viver essa comunhão com Deus. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Nós vemos que os publicanos, meus irmãos, eles eram contratados ali pelos romanos, então eles usavam os próprios judeus, meus irmãos, como cobradores de impostos, e esses eram mal vistos pelos judeus, pelos fariseus, meus irmãos. Os publicanos, o que eles cobravam além do imposto, né, eles eram tidos como traidores do povo, meus irmãos. Porque imagina quando Deus estabelece Israel e quando todos os povos passam a pagar tributo a Israel. Nós vemos que o reinado de Salomão foi um dos reinados que mais realmente teve esse benefício das nações que estavam ao seu lado. Todas as nações pagavam ali tributo a Israel. Agora o negócio inverteu, meus irmãos. Agora nós vemos que o povo, os judeus, estavam escravos exatamente de Roma. Em vez de eles receberem impostos, agora eles tinham que pagar, meus irmãos. Nós vemos que quantas situações, quando nós estamos entregues na mão dos inimigos, meus irmãos, o inimigo, ele opera sobre as nossas vidas. Nós vemos por que os judeus chegaram ali, o povo de Israel chegou àquela situação, exatamente por não guardarem os mandamentos de Deus, por se desviarem dos mandamentos de Deus, e nós vemos que eles chegaram e foram entregues na mão dos seus inimigos. Tudo isso para uma edificação, tudo isso exatamente para que Deus pudesse trabalhar neste momento daqueles realmente que tinham se desviado e salvar exatamente esse remanescente. Glória a Deus. E nós vemos que ali estavam esses publicanos, meus irmãos, exatamente cobrando os impostos, até impostos indevidos. Eles eram mal vistos como traidores, como roubadores. E até Jesus foi condenado pelos fariseus por estar andando com os publicanos e com os pecadores. Mas Jesus estava ali pregando o reino de Deus, pregando o arrependimento. E nós vemos que aqueles que Jesus dizia, e diz também esta parábola, os que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos. Esse é o maior erro que nos leva, meus irmãos. Muitas vezes nós entramos na oração de madrugada, choramos, nos emocionamos. Senhor, quantas vezes falamos: Senhor, eu sou justo, Senhor, eu jejuo, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, Senhor, eu não sou como aqueles roubadores, Senhor, eu não sou como aqueles malfeitores. Temos esse sentimento dentro de nós que somos bons, meus irmãos. Mas aquele publicano que era tido como pecador, roubador, por aquele próprio
fariseu que jejuava, que cumpria ali a lei, meus irmãos, ele realmente se humilhou debaixo da mão poderosa de Deus e disse que era pecador e estava arrependido. E Jesus disse: quem desceu justificado? Exatamente, aquele que desceu justificado foi aquele publicano, não o fariseu. Meus irmãos, não somos justificados porque vamos à igreja, não somos justificados porque damos o nosso dízimo ou porque fazemos parte do louvor, meus irmãos. Não, eu digo, o principal da lei, Jesus disse, e que adiantava ali os judeus, os fariseus, darem o dízimo de todas as hortaliças, davam dízimo de tudo, mas esqueciam o principal da lei, dar o dízimo da misericórdia. Dar o dízimo da misericórdia, meu irmão. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, Deus quer amor, Deus quer comunhão, meus irmãos. Deus quer comunhão, um corpo envolvido na comunhão, um corpo envolvido na bondade, um corpo sem dolo, um corpo sem acusação, meu irmão, sem acusação, sem julgamento, sem juízo, meu irmão e minha irmã. Meus irmãos, nós não fomos chamados para julgar, nós somos chamados exatamente para buscar os que estão perdidos. Realmente, aquele que está no pecado, nós precisamos dizer e falar do seu erro, para que ele possa se converter e se voltar aos caminhos de Deus, voltar à comunhão de Deus. Porque o que separa o homem, meu irmão e minha irmã, é exatamente o erro. É o erro que nos separa de Deus, é o pecado que nos separa de Deus, é a desobediência que nos separa de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, tirar o pecado. Tem gente escutando a rádio hoje, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, que nunca foi para uma igreja evangélica. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca participou de um culto. Glória a Deus. E eu digo, você que está ouvindo a rádio hoje, meu irmão e minha irmã, é necessário você entender que você precisa se chegar a Deus. Glória a Deus. Como esse publicano. Porque muitas vezes nos achamos justos no mundo, nos achamos justos, não fazemos nada de errado, pagamos os nossos impostos, pagamos as nossas dívidas, não fazemos mal a ninguém. Parece que isso é o suficiente e cria em nós uma falsa bondade, como aquele fariseu que estava ali exatamente tentando se justificar a Deus. Mas Deus está te chamando nesta manhã para que você venha, abra o teu coração, se entregue ao Senhor, conheça os mandamentos de Deus, porque nós só vamos conseguir ter a direção de Deus e fazer a vontade de Deus se nós conhecemos o mandamento dele. O próprio Senhor Jesus disse: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O único jeito de andarmos com Deus é ter conhecimento de Deus. E aonde fala de Deus? Só as escrituras sagradas falam de Deus. Então nós precisamos buscar o conhecimento. E aonde nós vamos buscar o conhecimento de Deus, meus irmãos? Por aqueles homens que Deus deixou revestido para instruir exatamente a respeito do seu reino. São homens exatamente cheios da presença de Deus pela sua palavra e pelo seu Espírito. Glória a Deus. Para falarmos exatamente deste grande amor, desta misericórdia de Deus. Porque tentamos nos justificar de uma forma pelas nossas sabedoria, mas a sabedoria de Deus é acima. Nós vemos que este fariseu tentava se justificar pelos sacrifícios, meus irmãos. Esse que é o maior erro da igreja atual, tentar se justificar pelos sacrifícios, meus irmãos, por campanhas. Eu sempre bato na campanha. Agora é campanha daqui, campanha de lá, vamos para a campanha. Vamos se sacrificar agora, vamos fazer coral, vamos fazer tudo que há fôlego de vida. Louve ao Senhor com cânticos e dança. Nós temos que louvar o Senhor com tudo que há em nós, com toda a nossa força, com todo o nosso fôlego. Glória a Deus, aleluia, precisamos louvar. Mas ele não pode ser só um sacrifício, meu irmão. As nossas boas dádivas têm que estar além do sacrifício. As nossas boas dádivas têm que estar além do sacrifício. Por isso a comunhão, meu irmão. Não tem como você viver com Deus se você não viver de uma forma dentro de uma comunidade espiritual. Porque Jesus, ele entregou a sua vida exatamente
para reconciliar o mundo a Deus. Jesus se entregou para reconciliar todos os homens a Deus, meus irmãos. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Jesus, ele deixou um corpo, que é a sua igreja, um só corpo. Ele deixou um só Espírito, ele deixou um só batismo, ele deixou um só evangelho, meus irmãos. Uma unidade de fé. Nós precisamos viver uma unidade de fé. Não podemos ter diferença no corpo de Cristo. Quem cria diferença, meu irmão, são as ações malignas que estão dentro dos corações dos homens, as divisões. Nós somos um só corpo, meu irmão, um só corpo, glória a Deus, e precisamos viver nesta comunidade de fé, precisamos estar cheio de fé, precisamos estar cheio da luz do Senhor dentro dos nossos corações, glória a Deus. Mas se andarmos, como diz em 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós vemos que estava ali um fariseu e um publicano, mas eles não tinham comunhão. Eles não tinham comunhão, porque um realmente estava no pecado. Jesus, ele não justificou os erros do publicano, não. Ele não justificou o que o publicano fazia era certo, não, meus irmãos. Mas ele justificou o publicano pelo arrependimento. E nós vemos que o fariseu, meus irmãos, ele não saiu justificado porque ele fazia exatamente o ritual religioso. Então, nós vemos que não havia comunhão entre um e o outro. Mas Jesus disse em 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que tem uma condição aqui, meu irmão. Há uma condição. O reino de Deus tem uma condição, meus irmãos. Parece que as pessoas, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, meus irmãos. Temos uma condição de santidade. Temos uma condição de purificação. Glória a Deus. Temos exatamente porque aquele fariseu não foi justificado pelas obras que ele fazia, mas nós vemos que o publicano, ele saiu justificado porque houve arrependimento. Nós precisamos se arrepender das nossas más obras. Enquanto nós somos homens naturais, nós não vemos erro dentro de nós, não vemos erro. Mas quando nós olhamos as Escrituras, ela nos revela os nossos erros, meus irmãos. Por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. O único jeito de nós sabermos, meus irmãos, os nossos erros, é quando você vai nas Escrituras, porque quantas coisas nós fazemos errado e já estamos condenados pelas coisas erradas que nós fazemos. Quando nós vemos os homens cobiçando uma mulher, desejando uma mulher, meus irmãos, é natural no meio humano. Aí, isso é natural no mundo, meus irmãos, a cobiça, a prostituição. Mas quando nós vamos no Evangelho, meus irmãos, e ele nos revela que aquele que olhar por uma mulher com intenção de desejar já está cometendo adultério. Olha isso, é conhecer a verdade. A palavra nos diz, os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Aí quantas pessoas, ou nós mesmos, se não vigiarmos, estamos falando mal, estamos maldizendo as vidas, caluniando, levantando acusações, descobrindo o segredo do próximo. Meus irmãos, estamos no pecado. Meus irmãos, a palavra diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela nos revela tudo para nós sermos edificados, para sermos cheios da palavra de Deus. Então, meus irmãos, o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E eu digo, nós erramos muito, meus irmãos, por falta de conhecimento, erramos demais. E eu digo, quando não vivemos nesta comunhão com Deus, já estamos pecando, meu irmão. Quando não vivemos nesta comunhão com o nosso próximo, meus irmãos, com o corpo de Cristo, nós já estamos pecando, meus irmãos. Quando nos isolamos, já estamos pecando, porque o Senhor nos criou para comunhão. Porque se nós andarmos na luz, como na luz Ele está, nós vemos que Jesus exatamente estava no meio do povo.
Jesus tinha compaixão do povo, glória a Deus. Jesus tinha compaixão, Jesus estava no meio das multidões, Jesus estava curando, Jesus estava ensinando o reino dos céus, Jesus estava falando do arrependimento. E aonde estamos nós, meus irmãos? Se a palavra diz que o Senhor nos levantou como embaixadores de Cristo, como reconciliadores de Deus aos homens, meus irmãos, aonde nós estamos, meus irmãos? Escondido? Podemos ficar escondidos? O Senhor acendeu uma luz na nossa vida para ser colocado no lugar mais alto, para que todos vejam a luz de Deus. Não podemos colocar exatamente a nossa lâmpada escondida, não podemos se esconder, meus irmãos. Somos instrumentos de Deus. Glória a Deus, somos instrumento para levar a palavra de Deus. Aleluia! Quando nós vivemos na luz, não há maldade nos nossos pensamentos, não vivemos em trevas. Quando o amor de Deus está derramado nos nossos corações, quando andamos na luz, meu irmão, estamos na luz. Quando você anda na luz, você tem ânimo, você tem vontade, você tem perseverança, meus irmãos. Porque quem ilumina o teu coração é o Espírito Santo. Ele te dá ousadia, ele te dá perseverança, você persevera, meus irmãos. Você já não olha para as ameaças, você já não olha para aquilo realmente que circunda as tempestades e os temporais, meus irmãos. Você já não está ligando para as tempestades, para os temporais, para as ameaças. Antes, estamos firmes na comunhão de Deus. Glória a Deus, porque Ele nos guarda, o Senhor nos livra de todo mal, glória a Deus. Jesus nos ensinou a oração para orarmos ao Pai, glória a Deus, para que Ele perdoe os nossos pecados, como aquele publicano fez. Ele estava ali pedindo perdão pelos seus pecados, glória a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Meus irmãos, todos os dias, todas as horas, nós erramos, precisamos entrar na comunhão de Deus exatamente e sermos moldados. Quantas vezes nós temos errado, meus irmãos? Fazemos todo o sacrifício, só esquecemos de uma coisa, de viver em comunhão com Deus, de viver em comunhão com o corpo de Cristo, de viver em comunhão, cobrindo as necessidades daqueles que precisam, meus irmãos. Aleluia! Foi para isso que fomos chamados, para viver essa verdadeira comunhão. Como diz, amém? Quando nós vivemos a comunhão, nós vivemos o melhor de Deus. Precisamos viver o melhor de Deus, meus irmãos. Precisamos parar de olhar só para nós. Precisamos parar de olhar só para nós. Glória a Deus. O que o Senhor nos ensina, glória a Deus. Recompensa as almas pela minha palavra. Recompensa as almas pelo meu poder. O Senhor diz para restaurar a vida daqueles que estão cansados e oprimidos, aqueles que estão na treva, porque a comunhão, ela faz nós vivermos o melhor de Deus. Amém? A comunhão, meu irmão, glória a Deus, coloca em nós uma língua erudita para falarmos a um cansado uma boa palavra. Quantas almas não tem mais força, não tem mais vontade, não tem mais ânimo, mas quando o Espírito do Senhor está em nós, glória a Deus, aleluia, Ele faz os corações serem enxertados por este poder e por esta glória. Eu digo, você que está cansado, você que está desanimado nesta manhã, sem força, sem vigor, glória a Deus. O Senhor diz, busque a minha presença, chegue a mim, aleluia, porque o Senhor quer chegar a vós, o Senhor quer mudar, aleluia, a sua vida, glória a Deus. Deus quer mover o impossível que está na sua vida, Deus quer mover as coisas impossíveis que está na sua vida, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, aleluia. É tempo de comunhão, é tempo de buscar a comunhão com Deus, é tempo exatamente, glória a Deus, de testemunhar a glória de Deus sobre os homens, meus irmãos, porque o Senhor nos revestiu do seu poder, o Senhor nos deu dom, o Senhor levou cativo o nosso cativeiro, meus irmãos. Não somos mais cativos, não somos cativos, somos livres, livres em Deus, livres em Jesus, meus irmãos. A nossa comunhão, meus irmãos, com Deus e com o corpo de Cristo tem que aumentar a cada dia, meu irmão.
Como diz, mas a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, como está no livro de Provérbios 4. Livro de Provérbios 4, ele diz que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meus irmãos, a tua vida tem que brilhar. A tua vida tem que cada dia estar mais na luz, meus irmãos. Glória a Deus. Quando o Senhor diz, cresce numa estatura de homem perfeito para Deus. Aleluia. Um crescimento espiritual. Mas eu digo, a fadiga da carne, a fadiga do cansaço. Muitas vezes escutamos tantas promessas que não são de Deus na nossa vida, e elas não acontecem e ficamos frustrados, porque você realmente não recebeu de Deus, você recebeu dos homens. E eu digo, a palavra de Deus é fiel. Deus, ele não mente, glória a Deus. A sua palavra é viva e verdadeira, eficaz. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E por isso, meus irmãos, quando nós conhecemos a verdade, ela não deixa nós sermos enganados. Quando a verdade do Evangelho está dentro de nós, meus irmãos, nós construímos a nossa casa na rocha, construímos a nossa casa com uma edificação espiritual, não somos abalados pelas tempestades. Aleluia, glória a Deus, levanta-te, coloca de pé, sai da fadiga, sai do cansaço. É tempo de renovação. Deus quer uma renovação espiritual na tua vida. Deus quer comunhão. Meus irmãos, o inimigo, ele te leva para o isolamento, ele te leva para a fadiga, ele te leva para o cansaço. Ele tira a glória de Deus dos teus lábios, ele tira a glória de Deus de dentro do seu coração. Meus irmãos, ele faz você caminhar exatamente por caminhos falsos, meus irmãos, por caminhos enganosos. Meus irmãos, a nossa esperança tem que estar em Deus, a nossa esperança tem que ser vivida em Deus, aleluia. É com a glória, é com o poder, aleluia, que nós vamos se chegar a Deus com o poder e com a glória, porque o Senhor nos chamou exatamente para andarmos nesta luz, para que esta luz brilhe na tua vida, para que o milagre, o impossível dos homens sejam realizados por Deus, meus irmãos, aleluia. Deus está te chamando, aleluia. Sai da escuridão, coloca exatamente a tua vida na luz, coloca a tua vida na esperança que há em Deus, aleluia. Sai desta fadiga, o inimigo te fadigou, o inimigo te cansou, o inimigo te trouxe exatamente tristeza dentro do seu coração. Você realmente perdeu toda a esperança, porque estava confiando em muitas coisas. Uns confiam em carros, outros em cavalo, outros confiam em príncipe. Meus irmãos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor estabeleceu o seu trono, meu Deus, o seu trono eterno, aleluia, para que nós vivêssemos o melhor de Deus, e estamos vivendo o melhor de Deus sobre esta terra. Glória a Deus, aleluia. Estamos vivendo esta dádiva de Deus, estamos vivendo por este poder, por esta luz, meus irmãos, que resplandece. Senhor, porque os homens criam caminhos falsos, mas o Senhor cria um caminho eterno. Creia em Deus, glória a Deus, e você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Chegai-vos a Deus, busque a comunhão com Deus, aleluia. É tempo de resistir o mal, é tempo de se livrar de todo o mal do nosso caminho, livrar o mal do coração, livrar os maus pensamentos, porque Deus nos deu boa dádiva, Deus nos deu amor, Deus nos enxertou exatamente com o seu Espírito, porque toda boa dádiva vem lá de cima, toda boa dádiva vem lá do alto, e o Senhor te enxertou nesta manhã, glória a Deus, com esta unção do seu Espírito, para que haja renovação, para que o Senhor te encha, te cure, te liberte e te renove, glória a Deus, aleluia. O Senhor está te tirando de toda esta opressão, de todo este charco, aleluia, porque o Senhor quer renovar o teu pensamento, o Senhor quer renovar a sua
sua vida. Aleluia, o Senhor diz, é tempo de se desprender das coisas, é tempo de se desprender das coisas passadas, das coisas antigas, porque Deus quer fazer coisa nova na tua vida. É tempo de renovo, é tempo de crer no Evangelho, é tempo de crer no Senhor Jesus, é tempo de se entregar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e viver o melhor de Deus sobre a terra. Glória a Deus, Senhor, que move sobre essas vidas, liberta aqueles que estão cativos, Senhor, pelos pensamentos. Senhor, Tu és o Deus que livra, Senhor, do pecado, Tu és o Deus que livra desta enfermidade, Tu és o Deus que levanta os abatidos, cansados, Senhor, Tu és o Senhor que levanta aqueles que estão no pó, Pai amado, sem força, sem vigor, Senhor, porque o Teu Espírito, Pai amado, que penetra, Senhor, dentro do nosso interior, meu Pai. Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que cura da enfermidade, Tu és o Deus que toca nesta mente e faz esta mente ficar sã, Tu és o Deus que toca neste corpo e haja cura neste corpo, haja libertação na tua vida, que quebra toda opressão, que destrói todas as obras do mal. É o Senhor que enche e vai na tua frente, desfazendo toda esta opressão do teu caminho. Aleluia. Se creres, aleluia, comereis o melhor desta terra ainda. Glória a Deus. Senhor, que te abençoe, o Senhor que te ilumine nesta manhã, os irmãos que estão ligados nos quatro cantos deste mundo, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o Senhor faça próspero a sua alma, a sua saúde, que o Senhor te ilumine em todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos ficando por aqui. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.